A gente vai falar agora, claro, sobre a repercussão no mundo inteiro da morte da Rainha Elizabeth II, anunciada ontem, ah, aqui no Brasil, no começo da tarde, no Palácio de Buckingham. Nós temos aqui imagens de homenagens que foram feitas a ela em vários locais, vários pontos do mundo, e já já a gente conversa com a Lusca Wildas, que é piauiense, mora já há algum tempo lá em Londres e acompanhou e acompanha toda essa movimentação. Vamos ver aqui, é bem curtinha essa matéria, menos de um minuto, a gente mostrar alguns monumentos que foram iluminados em homenagem à monarca mais longeva da história de todas as monarquias. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado na noite desta quinta-feira com as cores da bandeira do Reino Unido. Foi uma homenagem à Rainha Elizabeth II. O Cristo ganhou as cores azul, branco e vermelho. Nos Estados Unidos, o famoso Empire State Building, em Nova York, também teve uma iluminação especial para homenagear a rainha. Elizabeth II morreu após mais de 70 anos de reinado. A morte da rainha deixou órfãos de chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e de outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Mais sobre como está, como estão as manifestações, melhor dizendo, ao redor do mundo. Nós temos várias imagens da agência France Press e temos também imagens desse momento ao vivo lá de Londres, de frente ao Palácio de Buckingham, onde milhares de pessoas estão desde ontem lá prestando suas homenagens à Elizabeth II. Oi, Alusca, bom dia para você. Aliás, boa tarde, né? Não, ainda é bom dia. Ainda é Aqui bom são dia, né? Ainda é 11h12. bom dia. A Luzca, Ainda ela é estamos. criadora de conteúdo, ela tem um Instagram, ela mantém um Instagram na Terra da Rainha, onde ela é um Instagram muito atualizado, com bastante informações. Ela também ajuda brasileiros que viajam para lá. Então, gente, eu já aproveito para recomendar para vocês seguirem e se estiverem de viagem marcada, vejam lá os posts da Lusca, porque realmente é tudo muito atualizado, são informações assim bem diferentes, bem mesmo mostrando a vivência dela na Inglaterra. E, aliás, você postou, a Lusca, você postou algumas frases, assim, alguns relatos de como estava a situação quando ainda tinha todo aquele clima de incerteza. E eu gostei porque você descreveu que eu imagino que talvez fosse o sentimento daquele momento, com ruas fechadas, a suspensão da guarda. Eu lembro de ter visto muito cedo no seu Instagram, antes mesmo da divulgação em sites nacionais aqui. Nós estávamos no programa agora e eu usei, inclusive, o seu Instagram como referência para dar algumas informações por lá. Queria saber de você, então, como é que foi desde ontem? Qual foi esse sentimento que tomou conta dos britânicos e de quem vive aí? Porque a gente percebe o quanto ela era querida, né? O quanto ela era respeitada, o quanto ela era, de fato, um símbolo importante de uma era, né? Não, completamente, Cíntia. Assim, ontem, quando o primeiro anúncio oficial informando que os médicos estavam preocupados com o estado de saúde da rainha, primeiro que eles nunca usam um tom tão pessimista. Sempre quando as mensagens vinham e as coisas estavam relativamente bem, não havia tantos problemas, eles sempre tentavam utilizar um tom mais otimista. E a partir do momento quando eles trouxeram uma mensagem dizendo que eles estavam muito preocupados com o estado de saúde dela e que ela ia continuar no castelo de Balmoral e que ela estava confortável, esse foi o momento em que as pessoas, opa, alguma É. coisa está acontecendo. Porque normalmente eles não são tão explícitos nos pronunciamentos que eles fazem. Então, nesse momento, já a gente começou a perceber que as pessoas começaram a ficar muito tensas em relação às notícias que iam ser transmitidas. Lógico que a gente sabe que existe protocolo para absolutamente tudo que é anunciado em relação à família real. Então, a gente sabia que
esse tipo de comunicação também era parte do protocolo. E alguns outros sinais, que eu até, inclusive, falei deles no Instagram, também foram sinais de que alguma coisa estava acontecendo. A partir do momento Os que apresentadores, os, né? Os apresentadores apresentadores da usando preto. BBC usando preto, exatamente, e eles cancelaram toda a programação e todos os outros canais começaram a falar somente sobre esse assunto. E todos os canais transmitindo a mesma programação, todos os apresentadores usando preto. Então, todos esses sinais eram sinais de que realmente a gente, lógico, tinha esperança do melhor, mas tinha que se preparar para o pior, como eles dizem por aqui. Então, acabou criando uma situação muito tensa, as pessoas se perguntando muito se já tinha acontecido alguma coisa, se não tinha acontecido. Acredita-se que eles estavam esperando os membros seniors da família real chegarem até o Castelo de Balmoral e estar com ela antes de fazerem qualquer pronunciamento oficial. Alguns canais de comunicação criticaram muito o fato de que o anúncio foi feito antes do Harry chegar ao Castelo de Balmoral. Ele só chegou 2 horas depois de ter sido noticiado, mas eles decidiram isso e assim que eles cancelaram as trocas da guarda, aí foi outro momento. Alguma coisa está acontecendo e é muito mais sério do que a gente está escutando pelas notícias. Houveram muitos rumores, mas eu tento sempre utilizar as informações oficiais. Lógico, eu vou trazer os indícios, eu vou trazer os rumores, mas sempre dizendo, não é oficial, e assim que for oficial, a gente vai trazer a informação, porque trabalhar com rumor é muito complicado e cria um pânico, e a gente não queria criar isso, principalmente a gente tem um compromisso com os seguidores da gente, né? E foi importante, assim, porque você falou muito também como moradora, né? Como alguém que conhece um pouco essa rotina. Para nós, por exemplo, passaria despercebido. Agora não, a gente já sabe que tem esse protocolo. Passaria despercebido o uso de preto, porque nós sabemos que realmente eles usam bastante preto, todo o tom da BBC. Eu assisto, porque eu gosto muito da produção deles. Eles são muito sóbrios, né? A sobriedade faz parte, né, da emissora. Não é nada como aqui no Brasil, por exemplo, que a gente pode usar uma blusa como essa que eu estou vestindo hoje. É muito diferente. Então, realmente, isso passaria despercebido. A história da gravata preta e tudo que tinha, né? Toda o rito, porque é um ritual, né? Primeiro para a primeira-ministra, aí ela comunica, depois para os chefes de Estado, aí tem todo esse ritual. Eu te pergunto, Alusca, o seguinte: a gente está vendo milhares de pessoas, não só lá onde ela estava, na Escócia, né, mas também como aqui em frente ao Palácio de Buckingham, e a gente vê as pessoas chorando, de fato, embora saibamos que existem hoje ainda muitas críticas cada vez mais pesadas à monarquia, né? Eu queria entender, assim, como é que o britânico amanheceu hoje, né? Muito, muito complicado, gente. Eu não vou mentir, eu ainda não fiz nenhuma live, eu não fiz nenhum stories pessoalmente no Instagram, porque eu não sou britânica e mesmo assim, ontem quando eu liguei para minha mãe, liguei para meu pai, eu chorando copiosamente, mas é uma sensação de vazio, ter um buraco que acredito que nunca ninguém vai conseguir preencher. Ontem a gente conversando com algumas pessoas e sempre é aquela história, assim, existem algumas pessoas na história do Reino Unido que nunca ninguém vai conseguir ocupar aquele espaço, como a Rainha Vitória, vai ser lembrada para sempre, Henrique VIII, com as esposas e a quebra com a Igreja Católica, e a Rainha Elizabeth, eu acho que ela vai ser lembrada para sempre. Algumas pessoas perguntam, agora vai ser na terra do rei? De forma alguma, a gente sempre vai ser na terra da rainha. E assim, muitos locais de luto, decretando luto, ainda não foi o Charles, quando fizer o pronunciamento oficial como rei na televisão mais tarde, ele deve dar informação de quanto
tempo de luto, eles irão ter como luto oficial. Alguns locais já decretaram luto, alguns lugares fecharam. A Selfridges, que é uma das maiores lojas de departamentos de Londres, hoje está fechada. Todos os prédios reais, como Holyrood House, Windsor Castle, Buckingham Palace, Tower London, todos esses prédios estão fechados hoje. A Abadia de Westminster, que é onde ela foi coroada, onde ela casou com o príncipe Philip, e onde vai acontecer o velório da Rainha Elizabeth, vai ficar fechada, se não me engano, até o dia 28 desse mês. Então, assim, existe um período de luto. E essa sensação de luto está em todos os lugares, assim. As pessoas... Você passa pelas pessoas nas ruas, você vê aquele semblante triste, não tem aquela coisa... Porque aqui parece muito cidade interior. Você passa pelas pessoas na rua e você tem a impressão de que todo mundo vai, a qualquer momento, dizer assim, bom dia, good morning. Uhum. E não tem essa sensação hoje. Eu tive que ir no supermercado rapidinho hoje de manhã e tem aquele semblante triste em todas as pessoas. Ontem choveu muito, o dia inteiro. Choveu muito, muito mesmo. E nem a chuva impediu as pessoas de irem ao Palácio de Buckingham, levar flores, fazer a sua homenagem. Muitas pessoas na Escócia. Ela vai ser levada para a capital da Escócia, em Edimburgo. Ela vai ser levada para Edimburgo, para o castelo para o Palácio de Holyrood. Depois vai ter uma celebração na igreja lá, antes de ser trazida para Londres. Existem muitos protocolos. E assim, só lembrando que nada disso, nada das informações que a gente está colocando nos nossos canais de comunicação são divulgadas por eles, que vai acontecer em determinados dias. Esse é um protocolo que acredita-se que vai ser dessa forma. Lógico que não tinha como eles preverem onde que ela ia falecer, se ia ser na Escócia, se ia ser na Irlanda, enfim. Então, eles tentam programar, tentam planejar nos mínimos detalhes o melhor que eles podem, e agora eles estão colocando o planejamento em prática, e à medida que as coisas vão acontecendo e as informações vão sendo divulgadas, a gente vai tentando atualizar todo mundo com o máximo de informação, mas é muito triste. A sensação é de vazio mesmo, essa sensação de que ainda não soa correto chamar o Charles de rei. De rei, né? Não parece uma coisa muito natural. Às vezes, quando eu estou digitando as mensagens dos posts, ainda, às vezes, príncipe... Ai, meu Deus, não é rei Charles III. Então, ainda não soa muito natural. Entendi. A Lusca, há 2 dias ela tinha aparecido ao lado da Liz, né, inclusive nomeando-a como primeira-ministra. Eu sei também, eu já vi que o pessoal já está falando que ela é pé frio, porque aí 2 dias depois a rainha simplesmente morre. Mas o que se especula, e aí eu sei que é conversa, né? É imprensa, é o que vaza, são as apurações. O que pode ter acontecido entre esse registro aí que a gente está vendo e o momento, né, em que ontem a gente amanheceu com essa informação de que os médicos estavam preocupados? Então, assim, na verdade, já haviam alguns meses que a Rainha Elizabeth eles vinham divulgando como problemas de locomoção. Sim. E ela já tinha anunciado que ela ia fixar a residência no Castelo de Windsor, quando, na verdade, ela ficava sempre no Palácio de Buckingham e nos finais de semana ia para Windsor. Então, ela decidiu fixar a residência em Windsor e durante o jubileu existia a possibilidade dela não aparecer no balcão do palácio. Existiam vários rumores de várias coisas, ela ainda foi, e é um dos motivos da gente admirar tanto a força da Elizabeth. Mas desde a morte do príncipe Philip, era muito claro quanto a Elizabeth vinha, não definhando, mas vinha tendo a sua saúde enfraquecida. Era muito, muito notório a perda de peso,
a questão dela sempre estar com a bengala, sempre estar precisando de ajuda de alguém. E eu acho que o fato dela ter recebido, na verdade, a Liz Truss em Baltimore foi um grande indício de que ela não estava bem. Foi a primeira vez. A Elizabeth teve 15 primeiros ministros. Ela recebeu 15 primeiros ministros. E 14 deles foram no Palácio de Buckingham. Lógico, é muito do conhecimento público que ela é uma figura que gostava muito de preservar a tradição, os protocolos e tudo mais. O fato dela ter decidido receber a Liz em Baltimore, ao invés de ter ido para Buckingham e fazer essa questão da aceitação na verdade, ela convida a Liz Truss para formar um parlamento em nome dela. Então, essa cerimônia, o fato dela não ter feito no Palácio de Buckingham, já foi um grande indício que realmente ela não estava bem. Que realmente a saúde dela estava realmente enfraquecida. Então, eu acho que não foi tanto do nada, digamos assim. Eu acho que desde a morte do Philip, a gente tem visto uma Elizabeth mais frágil e nas últimas semanas, principalmente, ela tem sido... tem tentado ser muito forte, sempre indo aos compromissos, nem que seja virtualmente. Pegou o Covid no início do ano, mas a gente percebia que ela realmente estava com a saúde mais fragilizada. É verdade. Olha, acho que hoje, ao longo do dia, essas imagens que a gente tem visto, agora há pouco a gente estava com as imagens ao vivo de lá, também da agência, e isso vai se repetir, né? As pessoas não saem de lá. Eu lembro na época da morte da Diana, e foi há 25 anos, aí dia 31 de agosto completou 25 anos, né? Também havia toda essa movimentação e essa comoção também, que isso não acaba agora, né? Acho que vai se estender ao longo desses próximos 10 dias. Eu não consigo nem imaginar como vai ser o funeral, né? A cerimônia do funeral dela, que também vai ser uma coisa, acredito eu, monumental. Até por isso, né, Alusca, que você falou, por essa passagem de uma rainha carismática, de uma rainha que, assim, testemunha da história. E, assim, o sentimento que você descreve aí, que está muito mais perto do que a gente, é o mesmo que a gente tem aqui. Eu me falo como jornalista, de tipo assim, ela era o mundo como a gente estava acostumado a conhecer. É a sensação que a gente tem. É como se o mundo... Uma nova... o mundo como a gente conhecia não tem mais, porque ela era a nossa testemunha. Ela era que tinha trabalhado como voluntária nas guerras, que acompanhou 7 papas, recebeu 7 papas. Gente, o que é isso, né? Então, é de fato uma instituição essa mulher. Ela foi, assim, como a gente fala aqui, ela foi... muitas pessoas vivem a função. Então, ela tinha todo esse carinho, esse carisma, inicialmente por causa da função. Mas eu acho que depois virou o contrário. Eu acho que a posição dela, de rainha, passou a ser mais respeitada por ela. Então, eu acho que se tornou o contrário. E vão ser, como a gente tem uma expressão em inglês que diz que vão ser... It's big shoes to fit in. Então, não somente o Charles, por tudo que aconteceu, toda a história com a Diana e todas as coisas, mas suceder a Elizabeth não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E ele acabou de sair, acabei de receber a notícia aqui, que ele acabou de sair de Balmoral com a rainha consorte, e na verdade a rainha Elizabeth deu um comunicado oficial que ela queria que a Camila fosse conhecida como rainha consorte, e ele acabou de sair com a rainha consorte do castelo de Balmoral e está indo para Londres. Então é o pontapé inicial agora de todos os trâmites, de todos os protocolos.
Tá certo. Olha, Lusca, muito obrigada por ter conversado com a gente. Eu volto a dizer, olha, a Lusca, ela é criadora de conteúdo e já mora. Quantos anos que você mora aí? Eu lembro de ter te entrevistado, acho que fazia pouco tempo que você tinha mudado, né? Já são 8 anos e meio aqui na Inglaterra, mas vivendo a realeza desde o primeiro minuto. Então, como a gente faz tour, a gente aprende tudo e a gente tenta se alimentar diariamente de todas as coisas relacionadas à família real, porque é 60 a 70% do que a gente faz o dia inteiro. Então, é, yeah, é 8 anos e sou apaixonada por esse lugar, apaixonada pelo povo, apaixonada pela rainha, ainda sinto muito o que aconteceu, mas é isso. Agora é tentar só seguir em frente e tomara que as pessoas que sucedam ela honrem a memória dela. Tá certo. Eu vi ontem, não só no Brasil, mas vi, por exemplo, um vídeo que está bem viralizado aqui no Brasil, a Lusca. É diferente da realidade de vocês aí, de uma TV argentina, onde os apresentadores comemoraram a morte da rainha. A gente sabe que teve aquele conflito das Malvinas, isso nunca foi bem resolvido na cabeça dos argentinos. E assim, cada povo tem a sua maneira de reagir, mas acho que antes de tudo é uma personagem, né? É alguém, uma mulher que merece todo o nosso respeito, não só por ser rainha, mas pela história, pela honradez com que ela conduziu essa coroa. E sim, merece todas as nossas homenagens mesmo, porque assim, a rede social, ela acaba produzindo um reducionismo, uma coisa assim, que desmerece quase sempre os fatos. Então, é claro que a gente sente, porque é alguém que estava ali o tempo todo, né? Era sempre a E, referência. e a gente tem que lembrar que ela não era só rainha, ela era mãe, ela era avó, Avó. era bisavó. Então, a gente tem que lembrar que ela era um ser humano também. Nesse momento, a gente tem que tentar respeitar também o sentimento dessa família que está vivendo um luto. Não é só o país vive o luto, os admiradores vivem um luto, mas tem que lembrar também que tem uma família ali. São filhos, são netos, são bisnetos. E eles, nesse momento, estão passando por esse momento de luto. Então, é quase como uma questão mesmo de não só, não depende só se você admira ou não aquela pessoa, mas Claro, também de respeito de pela dor respeito. da outra pessoa. Tá certo. A Lúcia, querida, um bom dia para você. Muito obrigada por nos ajudar a entender esse momento aí que os britânicos estão passando, tá? Um abraço para você. Obrigada, Cíntia, e Oi, um bom dia para todo mundo. obrigada. Na Terra da Rainha é o Instagram da Lúcia Wildes, essa piauiense que já mora lá na Inglaterra há 8 anos e meio. E é jornalista, inclusive. Olha, antes de a gente ir para o intervalo, quero mostrar aqui as homenagens à Rainha Elizabeth por todo o Reino Unido. Luto e tristeza em todo o Reino Unido nesta quinta-feira pela morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. Médicos da soberana expressaram preocupação em relação à sua saúde pela manhã e nas primeiras horas da tarde, admiradores, turistas e jornalistas começaram a se reunir em frente ao Palácio de Buckingham esperando por notícias. Logo após a confirmação do óbito, os presentes cantaram o hino nacional britânico God Save the Queen, ou Deus Salve a Rainha em português. A bandeira do Reino Unido foi então hasteada a meio mastro e as homenagens se multiplicaram por todo o país. A cena se repetiu em vários prédios públicos britânicos, como o Parlamento, a Suprema Corte e a Abadia de Westminster. No telão da famosa praça de Piccadilly Circus, a imagem da monarca com seu ano de nascimento e morte ficou exposta durante a noite. Do lado de fora do Palácio de Balmoral, na Escócia, onde a rainha veio a falecer, súditos ignoraram a chuva e foram até o local para deixar flores em tributo a Elizabeth.
É isso, daqui a pouco a gente fala mais, inclusive porque o Portal Meio Norte tem uma série de informações, curiosidades a respeito da vida da rainha Elizabeth II, que hoje tem homenagens feitas pelos principais, pelos meios de comunicação do mundo inteiro.